Olá amigos, graça e paz, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Minuto da Lição. Nesse domingo, dia 28 de julho, iremos estudar o tema Acalmando a Tempestade. O relato de hoje está em Marcos, no capítulo 4, versículo 35 a 41, onde fala que Jesus entrou no barco junto com os discípulos. Ele estava ensinando, estava pregando, mas o dia foi muito longo. E aí os discípulos passaram para outra margem do rio. E nessa viagem, nessa passagem com o barco, Jesus estava tão cansado que acabou dormindo ali naquele barco. E a Bíblia fala que ele estava na parte da polpa, na polpa do barco. Sabe, a parte da frente do barco se chama proa, é a parte onde ela quebra as ondas, quebra o mar ali, onde recebe todas as pancadas. E a parte da polpa do barco, que é a parte de trás do barco, é onde fica o leme, onde dá ali a direção do barco e também toda a estabilidade do barco. Jesus estava dormindo ali naquele lugar, quando de repente começou uma tempestade, um vento forte, o barco começou a balançar. Os discípulos ficaram com tanto medo daquele barco afundar, que correram para chamar o Mestre Jesus, que estava dormindo ali na polpa do barco. Jesus acorda desesperado e os discípulos falam assim: Mestre, você não se preocupa que a gente vai morrer? E Jesus, eu quero ler para você o texto sagrado, em Marcos, no capítulo 4, e o versículo 39 fala assim: despertando, lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Aí no versículo 39 fala: despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Olha, quando Jesus deu a ordem, de imediato os ventos acalmaram, o mar que estava agitado também ficou tudo tranquilo, tudo calmo. Isso revela o poder de Jesus Cristo. Deus, Ele é criador dos céus, da terra, do mar, de toda a humanidade. E quando Jesus dá aquela ordem, o mar obedece, o vento obedece. Ninguém fica de pé diante de Deus quando Ele manda aquela sua palavra, uma palavra que tem poder, a palavra que cria, a palavra que faz o impossível em nossa vida. Não há quem fique de pé. Todo joelho há de se dobrar, inclusive a própria natureza, tudo que faz parte da criação. Isso revela que Deus, Ele está no comando de todas as coisas. Ao ler esse texto eu fiquei refletindo. E as tempestades que acontecem, os vendavais, as enchentes, como explicar tudo isso? Será que Deus perdeu o domínio sobre a própria natureza? A resposta é clara e simples: não. Deus tem todo o comando, está em suas mãos. Tudo que Ele fala, o mar, o vento tem que obedecer. Tudo isso, essas tragédias, é permissão divina para nos ensinar algo, para mostrar algo para a gente, para cumprir o que está na palavra da própria profecia. Tudo está no comando de Deus. Não pense que Deus perdeu o controle. Não se engane com isso. E no final de tudo isso, os discípulos perguntaram a Jesus, falavam um para os outros. Aqui no versículo 41, ele diz assim: possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A pergunta. E essa pergunta eu quero finalizar o vídeo fazendo para você que está conosco até agora no final desse vídeo. Para você, quem é este homem que até o mar e o vento o obedecem? Responda aqui nos comentários. Deus te abençoe. Esse foi o nosso Minuto da Lição. Um forte abraço e até mais.